Olá pessoal, eu aqui novamente, como prometido em mais um vídeo, e o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês basicamente no que nós iremos votar nessas eleições, ou seja, o que cada cargo exerce e qual que é a importância de cada um. Eu confesso que eu também era leigo em relação aos cargos, eu não sabia o que realmente cada um fazia, qual que é a importância de cada um. Depois dessa pesquisa eu já sei com outra cabeça e agora eu estou passando aqui para vocês com uma analogia que eu criei, que eu acho que fica mais fácil de entender, porque essas questões de política tendem a ser difíceis, a gente não entende muito bem a linguagem técnica que eles têm para que cada cargo existe, o que ele faz e a importância dele. Então, eu espero que depois desse vídeo vocês saiam com uma cabeça diferente, que vocês possam estar entendendo realmente no que vocês vão estar votando e, enfim, vamos lá. Para começar nossa linha de raciocínio, vocês têm que pensar no Brasil como uma empresa, tá? Hoje a gente consegue ver que um dos principais problemas do Brasil, hoje não, né? Faz bastante tempo, é a relação ao dinheiro. O Brasil sofre com uma dívida muito grande faz muito tempo e que impede a gente de estar melhorando. Eu vou dar de exemplo eu na minha vida real. Eu vim aqui para Florianópolis com uma cabeça com uma cabeça bem ruim em relação a dinheiro. Eu não sabia gerir o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava. E basicamente eu só ia gastando o que ia gastando, pagando o que tinha que pagar e não tinha muita essa inteligência financeira. Depois de um tempo, eu comecei a me enfiar num buraco muito ruim, que basicamente eu estava usando o meu cheque especial. Para quem não sabe, basicamente é um tipo de empréstimo que o banco faz para você, mas com juros absurdos. Eu não tinha essa consciência e acabei me enfiando num buraco, onde eu tinha 2.000 de dívida, ou seja, tu abre sua conta e você vê lá 2.000 negativo. Aí todo mês tu fica mandando um dinheirinho e tu desconta e acha que um dia você vai pagar, só que essa sua dívida vai comendo com juros e vira uma bola de neve e você nunca consegue pagar. Para vocês terem noção, dentre 3 anos que eu vivo aqui, esse foi o primeiro ano que eu consegui pagar tudo. Mas eu tive que tirar uma nota do meu bolso e pagar e deu um pouquinho de peso, sim, de ficar sem dinheiro, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Então, basicamente, só para resumir para vocês, a gente precisa de uma pessoa que consiga gerir muito bem a situação do Brasil. E como eu disse, até às vezes tomar decisões difíceis que são dolorosas, porque quando você tem uma dívida, você não consegue viver uma vida confortável, você vai dormir com aquilo na cabeça, e às vezes você tem o dinheiro para pagar, mas não paga porque você quer curtir um pouco, porque você trabalhou muito, e se você for lá pagar tudo, você fica com uma dor assim de, meu Deus do céu, entendeu? Então, trazendo nessa nossa analogia, eu criei aqui a nossa empresa hipotética, que é a Brasil SA, e trouxe aqui os 4 principais cargos que a gente vai estar votando, que são de presidente, governador, deputado e senador. Basicamente, o nosso presidente seria o CEO da empresa, tá? É aquela pessoa, como disse, que tem que ser a cabeça relacionada a orçamento, a dinheiro. Ela tem que saber como gerir o dinheiro dessa empresa. Além disso, o presidente do Brasil, ele também elege os ministros, ou seja, se você fosse o CEO da empresa, você iria eleger os gerentes de departamento, entendeu? Da sua empresa. Então, tu tem um departamento ali, vamos supor, tem os ministros da educação, o ministro da economia, é você que escolhe a pessoa responsável por esse departamento. Se você fosse o presidente, obviamente. Ele também cuida da relação do país com os outros países, as relações internacionais, cria os programas, que a gente pode citar em um programa bem familiar para muitas pessoas, que é o Bolsa Família, dentre outros, que eu não vou entrar muito no assunto, porque realmente eu não sei. E ele também tem um poder de veto, ele tem a importância grande em relação às leis, certo? Então esse seria o CEO do nosso Brasil. Resumidamente, mas eu acho que já dá para entender. Ou seja, ele é a cabeça por trás. Vamos colocar em ordem. Se aqui desmoronar, a gente já tem um efeito dominó aqui muito ruim. Ou seja, a sua empresa vai ser uma merda, suas filiais vai ser uma merda.
Em segundo, temos gerentes, né? Pensando no Brasil como uma empresa grande, ele tem várias filiais que são pequenas empresas espalhadas por vários lugares. Vamos dar de exemplo o McDonald's, que a gente sabe que tem a matriz, que provavelmente tem o... Provavelmente não, né? Tem o McDonald's 01 e daí tem vários McDonald's espalhados por todo lugar. A gente tem a nossa empresa aqui, que é o Brasil S.A., e tem várias outras empresas que seriam os estados. E esses estados têm os seus gerentes, que seriam os governadores. Ou seja, o governador tem várias funções, mas dentre as principais, a que a gente consegue mais sentir no nosso dia a dia, seria em relação à segurança pública, educação das escolas estaduais, né? A saúde também, ou seja, se você está com uma educação ruim, o hospital ali tá uma merda, não tem quase nada, você tem que ir reclamar com o seu governador. Em tese deveria, né? Mas não é muito assim que funciona. Ele também cuida das estradas estaduais, mesma coisa se aplica aos transportes públicos, então é uma peça muito importante. Também uma cabeça, só que diferente do presidente, ele cuida só do Estado, entendeu? É como se fosse um chefe de Estado, é basicamente isso. E aqui tem um cargo que eu acho muito importante, que é um cargo, ao meu ver, que deveria ser dos principais e é uma piada no Brasil, que são os deputados, que em tese são os representantes dos trabalhadores no âmbito de empresa. Nós, o povo, somos os trabalhadores do Brasil S.A. As pessoas que a gente vai reclamar, que a gente vai dar sugestões, que a gente vai falar diretamente são os deputados. E eles, com base nisso, criam as leis, aprovam ou rejeitam as leis de outros deputados, eles fiscalizam os cabeças das empresas, eles fazem questionamentos se tá bom, se não tá bom, por que não tá bom, o que é isso, por que foi gasto nisso, por que não foi gasto. Então os deputados são bastante importantes e hoje em dia quase que uma piada no Brasil, porque você vai ver as assembleias, eu posso estar falando errado, mas eu acho que são aquelas reuniões que eles têm para pautar PECs e um monte de coisa. Tu vê que vários deputados faltam, tu vê deputados que mal e mal criam leis, que basicamente só vão lá para votar e às vezes criam basicamente só leis populistas que não agregam nada à nossa vida, ou que na verdade às vezes nem são aprovadas, porque tem toda uma hierarquia ali. Mas enfim. E depois nós temos o outro cargo da nossa empresa Brasil, que seria o senador, que seria no caso os conselheiros, tá? Os senadores, eles aprovam ou rejeitam as leis que os deputados fizeram. Então tu vê que tem uma ordem, não dá para simplesmente você falar que você quer isso e acabou. Tem toda uma ordem que tem que seguir. Então é muito importante você fazer a votação correta de todos esses cargos. Não é só você votando no presidente certo que o Brasil vai mudar, a sua empresa vai melhorar. Não é assim. Tu precisa ter um equilíbrio muito bom entre os cargos para você realmente conseguir ver uma diferença e ver que aquilo vai mudar. Enfim, os senadores, eles aprovam ou rejeitam as leis dos deputados, ele aprova as nomeações que eu citei lá, né, que são dos ministros da, sei lá, da Fazenda, da Economia, da Cultura, nem sei se tem, mas provavelmente deve ter. E ele também representa o Estado. Resumindo, na nossa empresa, para a gente ver nossa empresa assim, faturar bem e fazer um negócio bom, a gente se sentir bem, trabalhadores felizes, a gente precisa desses cargos estarem funcionando em harmonia e que também tenham pulso firme, porque a nossa empresa está falida e a gente precisa colocar pessoas que vão fazer a gente rebobinar, que vão fazer a gente andar de novo e conseguir um lucro. Porque, como eu tinha citado no começo do vídeo, o Brasil está numa crise financeira e a gente não tem como colocar pessoas não capacitadas nesses cargos, porque, assim, eles já consomem bastantes impostos nossos com o intuito de pagar a dívida e de melhorar a nossa vida. Mas é muito difícil se você coloca pessoas que não têm essa capacidade, pessoas que não sabem gerir o dinheiro,
O principal problema do Brasil é dinheiro. Resolvendo dinheiro, o resto vai junto. Educação vai junto, saúde vai junto, infraestrutura vai junto, tudo vai junto. E é isso, meu pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês realmente saiam com uma cabeça que isso aqui é importante e a gente tem que votar bem. E foquem nos deputados também, por favor. Porque, cara, tem tanta candidatura para deputado assim que, nossa, é absurdo. É o pessoal que quer entrar lá e assim não tem a mínima consciência do que tem que fazer e do trabalho que tem que ser feito. Foquem nos deputados, foquem também no presidente, porque é muito bom, é a cabeça que vai estar lá por trás e vai gerir essa questão de dinheiro. Igual eu te falei, do meu exemplo, eu tive que tomar uma decisão difícil quando eu estava com uma dívida, e às vezes dói. O nosso presidente que entrar, ele tem que ter pulso firme, ele vai fazer coisas que a população em tese não vai gostar relacionada a dinheiro, mas coisas que devem ser feitas, entendeu? E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se eu errei algum termo, se eu errei alguma coisa, por favor, me corrija nos comentários. Eu não sou nenhum especialista, basicamente eu sou uma pessoa que está aprendendo e passando para vocês. E é isso. Tenham uma ótima semana, um ótimo mês. Tamo junto.